Podemos ler, querido? Prometo ser breve, tá bom? Prometo que vocês suscitem minhas palavras. Que o Senhor fale aos nossos corações. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: se me permites, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho, enquanto ela estava comigo em casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas. Elas estavam o quê? Não havia mais ninguém na casa. Só estavam as duas mulheres. Certa noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre o filho, sobre ele. Então, ela se levantou no meio da noite, enquanto eu, tua serva, dormia, e pegou o meu filho, que estava do meu lado, e o pôs do lado dela. Depois colocou o filho dela morto ao meu lado. Quando amanheceu, eu me levantei para amamentar o meu filho. Ele estava morto. Quando, porém, olhei bem para ele com a luz da manhã, vi que não era o filho que eu tinha dado à luz ou que dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é o meu filho, o seu é o que está morto. A primeira, porém, insistia: não, o que está morto é o seu, o meu é o que está vivo. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma: o que está vivo é o meu filho, e o seu é o que está morto. Aquela diz: não, o que está morto é seu, e o meu é o que está vivo. Quem está entendendo até aqui? Parece que está meio confuso o texto, não é? Um filho morre, e a mãe do filho morto pega o vivo, dizendo que é filho dela, né? Para poder resolver a situação. Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. E trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida de compaixão pelo seu filho, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será minha e nem sua, cortem ao meio. Feche teus olhos. Pai, tu sabes da dependência que eu tenho no Senhor. Fala conosco de uma forma clara, concisa e eficaz. Fala o que precisamos e não o que queremos. Que a tua palavra traga sobre nós, meu Deus, a edificação por meio das Escrituras. Seja ela exortação, seja ela edificação, seja ela, Senhor, bênção. Eu sei que em tudo o Senhor trará sobre nós uma boa palavra, e sairemos daqui, Senhor, saciados para a glória do teu nome. Amém? Peço de presente a sua atenção, para que possamos entender e compreender o que a Bíblia Sagrada diz, tá bom? Queridos, vamos intitular essa palavra. Eu quero dar um título nessa mensagem: uma justiça que não falha. Você pode dizer comigo? Uma justiça que não falha. A Bíblia Sagrada menciona uma situação muito delicada sobre duas mulheres, que a Bíblia, no seu contexto geográfico, deixa bem claro que eram duas prostitutas, e elas moram dentro da mesma casa. A Bíblia diz que uma das mulheres gera
dá à luz a um filho, e 3 dias depois, a outra também gera um filho. Mas a Bíblia vai dizer que, em decorrência a um descuido, uma delas se deita sobre o filho e mata o filho, sufocado. E ela, olhando para a sua companheira ao lado, ela vê que a sua companheira estava dormindo em um sono profundo. Então ela pega o filho do braço da amiga, pega o filho no colo e pega o filho morto e coloca nos braços da amiga. Eu vou falar algo aqui e as mães vão entender o que eu vou dizer. Somente uma mãe, ela tem a percepção de um filho. Quando ele chora, se ele está chorando de fome, ou se ele está chorando de birra, ou se ele está chorando porque está tendo dores. Somente uma mãe tem essa percepção. O homem pode até ter, não da mesma forma que a mãe. Se um filho chorar, você sabe por que ele está chorando, sabe? Quem é mãe aqui? Sabe ou não sabe? Eu disse que eu quero que você me ajude a pregar, hein? Tá bom? Combinado? Somente uma mãe tem a percepção do filho. Uma certa vez, nós morávamos em uma casa aqui no Jardim do Clube. E essa casa que nós morávamos era uma casa muito boa. E tinha um espaço de um terreno de quase 600 metros. Quase não, tinha 600 metros só de grama. Era 3 lotes, mas era tudo aberto. E nós morávamos ali. E criamos ali um casalzinho de cordeiro. Aí criamos ali uma tartaruga. Estava parecendo um zoológico, né? Mas quem gosta de criação. Temos o nosso cachorrinho. E eu não me lembro se nós ganhamos ou não um casalzinho de galizé. E nós levamos para casa esse casalzinho de galizé. E esse casalzinho de galizé andava para lá, para cá. Até que eu comprei um cesto e coloquei algumas palhas ali dentro para fazer de ninho para aqueles galizé. E aqueles galizé acabou botando alguns ovos dentro do ninho. E eu vi que a fêmea ia no ninho e ficava deitada lá. Falei, por que ela fica deitada? Eu não tinha visto ainda. E quando ela saiu, eu vi que tinha vários ovos dentro do ninho. E daí ela deitou sobre os ovos e ela estava ali chocando, né? Para poder nascer os pintinhos. E eu falei para minha esposa, falei, nossa amor, porque depois que nasceu, não é perigoso a galinha deitar sobre os pintinhos e matar eles? Aí minha esposa diz assim, ó, a galinha não mata os pintinhos, né? Um vocabulário que a gente usa hoje em dia. Nós olhando para esse texto, uma mulher quando ela dá à luz a um filho, ela pode ser alguém que ela tem um bom sono, mas quando ela gera e dá à luz a um filho, se a criança espirrar, a mãe acorda. Não é assim? Então a mãe, quando ela dá à luz a um filho, ela não vai deitar sobre a criança, porque ela vai ter uma cautela, porque ela gerou. E a gente às vezes olha uma criança recém-nascida, e nós homens podemos ficar preocupados, nem se a gente virar e deitar sobre a criança. Mas a mãe não. A mãe, quando ela gera, ela tem todo o cuidado para não deitar em cima do filho. Se a criança chorar ou espirrar de noite, a mãe pode estar no sono mais profundo que for. Rapidamente a mãe vai despertar e vai acordar. Porém, a Bíblia vai dizer, bispa, que dentro dessa casa estava 2 mulheres morando dentro da mesma casa e elas estavam sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. A Bíblia deixa bem claro no contexto que as 2 mulheres estavam dormindo e as 2 com o filho nos braços. Uma deu à luz e a outra 3 dias deu à luz também. Mas aqui a Bíblia vai dizer que uma delas acaba durante a noite deitando sobre o filho e matando a criança sufocada. Ela olha para o ambiente que ela estava, a Bíblia diz que estava de noite ou de madrugada, que ela não conseguia enxergar. Então ela pega o filho morto e coloca sobre os braços da amiga, com a criança viva. Pega o filho da amiga viva e coloca sobre os seus braços. Quando o dia
amanhece, a Bíblia vai dizer que aquela mulher, com o filho morto nos braços, ela olha para a criança e ela percebe que aquela criança que está sobre os braços dela não era o filho dela. Havia acontecido algo e o filho dela estava nos braços daquela mulher amiga. Então aqui eu entendo que esta mãe, ela se deitou e sufocou o menino, deitando sobre o menino. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa mulher, ela perdeu a percepção que uma mulher deveria ter por gerar um filho. Eu posso liberar uma revelação sobre a tua vida? Trazendo isso para o âmbito espiritual? Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós temos gerado e nós mesmos matarmos sufocado aquilo que nós mesmos geramos. Eu quero que você me ajude a pregar e você fale para essa pessoa bonita ao seu lado, dizendo a ela assim, ó: toma cuidado com aquilo que você tem gerado, para você não matar sufocado. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teclado parou, vaso? Cuidado para você não assassinar a sua chamada, o seu ministério. Cuidado para você não matar sufocado aquilo que Deus tem te dado. Cuidado para você não matar sufocado aquilo que você tem gerado, com dores, com lágrimas, porque uma mulher para gerar, ela passa por dores de parto, por lágrimas, e o Senhor está alertando cada um de nós aqui nessa noite: tome cuidado para não matar sufocado aquilo que você tem gerado. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Cuidado para você não matar sufocado o teu casamento, o teu filho. E posso dizer uma coisa? Eu acredito que esta mulher, mãe dessa criança, deitou sobre o filho. Eu acredito que essa criança, ela teve alguma reação, morrendo sufocada, de gritos, desespero, mesmo sendo recém-nascida, mas gritando, pelo sufocamento que acabou ocasionando uma morte nessa criança. E eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Às vezes, no teu relacionamento, no teu casamento, às vezes alguém está gritando, e Deus está dizendo assim: cuidado para você não assassinar algumas áreas da tua vida. Cuidado para você não assassinar o teu casamento. Porque dentro de um relacionamento, às vezes a mulher está gritando, porque está morrendo sufocada. E o marido, às vezes, por perder a percepção, está matando o seu casamento, porque perdeu a percepção. E Deus está dizendo para alguém: precisamos voltar a ter percepção, porque nós estamos sufocando e matando algumas coisas que nós mesmos temos gerado. Levante a mão os maridos aqui. Não vou generalizar, mas às vezes, no teu casamento, a tua esposa está gritando, e Deus está dizendo para você: toma cuidado para você não assassinar o teu casamento, porque tudo que o diabo quer é que você sufoque, você mate, para depois você dizer: tudo isso aconteceu por culpa minha, porque o diabo, ele quer colocar na culpa em nós. O Senhor está alertando para tomar cuidado com aquilo que nós mesmos temos gerado, para não matar sufocado. Na vida dessa mulher, eu vejo aqui que ela negligenciou. Só que o que me chama a atenção, Bispo Aval, que elas moravam somente em duas dentro de casa. Quantas mulheres moravam dentro de casa? As duas estavam dormindo. Mas aqui eu consigo olhar para esse cenário e eu vejo que o sono de uma delas, Evangelista Rodrigo, foi um sono da negligência. Mas o sono da outra, apóstolo, mas se uma negligenciou e dormiu em cima do filho, por que que a outra não acordou? Sendo que também tinha gerado.
E ouvindo a criança grutar, por que que não acordou? Porque uma tem o sono da negligência, mas a outra tem o sono da confiança. Porque enquanto uma está dormindo, o que que a outra entende? Só estamos em duas dentro de casa. Não tem mais ninguém. Então ela tem o quê? Confiança pela amiga ou pela pessoa que está ao lado dela. Só que aqui o cenário desta mulher que mata o filho, sufocada, aquilo que ela mesma gerou, ela pega a criança da amiga, que depositou total confiança nela, porque o filho dela havia morrido. Como quem dizer, eu já matei o meu filho, então eu vou pegar o filho da minha amiga que depositou confiança e trazer para os meus braços. Deixa eu trazer aqui algo muito claro para você entender. Nós precisamos tomar cuidado com alguém que acaba matando aquilo que ela mesma gerou. E quando ela mata aquilo que ela mesma gerou, ela quer pegar aquilo que está vivo na tua vida. Apóstolo, eu ainda não entendi. Precisamos tomar cuidado com pessoas que acabam negligenciando e matando, sufocado algumas áreas da vida dela, ministério, chamado. Porque quando ela mata aquilo que ela mesma gerou em Deus, ela quer matar aquilo que você tem. Porque depositamos a confiança. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: precisamos acordar deste sono enquanto há tempo. Diga assim: precisamos acordar enquanto o menino está vivo. Eu vou dizer de novo para você entender. Desperta desse sono espiritual que você está enquanto a criança está viva. Porque depois que o menino morrer, ele não vai voltar mais a ter vida. Mas apóstolo, como que eu vou matar aquilo que está vivo? Negligenciando. Olha para a tua vida e vê quantas coisas que você mesmo gerou em Deus. E por conta do sono espiritual, eu tenho negligenciado e sufocado, ou trazendo morte por aquilo que eu mesmo gerei no Senhor. Sabe o que as mulheres vão fazer, Bispo Aval? Vamos resolver diante do rei. Porque ela vai dizer assim: o filho vivo é meu. E a amiga do filho morto vai dizer: não, o filho vivo é meu, o filho morto é seu. E fica naquele impasse. Por quê? A mulher que deitou sobre o filho vivo, que acabou o matando, eu entendo aqui uma coisa, bispo, que aquela que mata ou sufoca aquilo que foi gerado em Deus, a decisão dela sempre vai ser dividir. A decisão dela sempre vai ser fazer o quê? Dividir. Porque quem negligencia, quem mata aquilo que foi gerado, quer matar aquilo que está vivo na tua vida. E se você for conversar com ela, a decisão que ela vai tomar em todas as áreas da vida dela sempre vai ser a divisão. Porque ela negligenciou. Se ela já matou aquilo que é dela, que está vivo, ela não se preocupa mais. Então, se existe algo que está vivo na tua vida, ela quer roubar aquilo que está vivo, ou ela quer matar os teus sonhos, quer matar o teu ministério, quer matar a tua chamada. E a decisão que ela vai tomar sempre vai ser o quê? Divisão. Elas vão dizer assim: então vamos levar a casa ao rei. E o rei vai resolver esta situação. Só que aqui eu vou entender na Bíblia que elas não podem mentir diante do rei. Porque diante do rei não pode levar mentira. Diga assim para a pessoa que está ao teu lado: diante do rei, mentira não vale. Porque quem negligencia, mata sufocado aquilo que foi gerado, vive uma vida de mentira. Vive uma vida de divisão. Porque ela já matou aquilo que ela mesma gerou. Então ela quer matar aquilo que está vivo em você. Mas o que chama a atenção é que era de confiança amiga dentro de casa, não era? A mãe do vivo está segurando o filho morto no colo. E a mãe do morto está segurando o filho vivo no colo. Os valores aqui foram invertidos. Eu acredito que a mãe do filho vivo
olhando para aquela situação, e a mãe do filho morto dizendo: este é meu filho, eu acredito que ela estava vivendo injustiçada diante daquele cenário. Estava ou não estava? Querendo debater com a amiga que o filho era dela, e a amiga dizendo que o filho não era, porque uma pessoa que negligencia, mata aquilo que ela mesma gerou. Uma pessoa que vive isso, certamente ela vai ter decisões de divisão, ela vai ter decisões de mentira. E o que mais me chama a atenção é que o mentiroso nem chorar chora, né? O mentiroso nem se arrepender se arrepende, porque ele vive uma vida de mentira, e ele quer matar os seus sonhos. Vão levar a causa diante do rei. Quando apresenta a causa diante do rei, eu olho para esta mensagem e eu vejo o título que nós demos aqui no início. Qual foi? Ainda existe uma justiça que não falha. Vamos dizer de novo? Existe uma justiça que não... Posso dizer uma coisa para você? Quem sabe você está sendo injustiçado em algumas áreas da tua vida, mas essa injustiça, ela é temporária na tua vida, porque há uma justiça acima da justiça da terra, que ela não falha. E o Senhor está dizendo para alguém: aquilo que é seu, que está na mão de alguém, você está sendo injustiçado, o Senhor está dizendo que Ele vai trazer de volta para a tua mão, vai trazer o menino vivo de volta para o teu colo. Apóstolo, eu estou sendo injustiçado em algumas coisas na minha vida. O Senhor está dizendo: há uma justiça que não falha, e Ele vai resolver essa situação sobre a tua vida, porque alguém que pegou aquilo que é seu, vai ter que devolver para os teus braços. Meu Deus, que coisa séria. Diga assim: a espada da justiça entrará nesta sala de audiência. Eu vou dizer de novo para a igreja entender. A espada da justiça. Não, eu vou falar agora e você. A espada da justiça, ela vai entrar nessa sala de audiência que você está sendo julgado. E o Senhor está dizendo que Ele fará justiça pela vida de alguém aqui nessa noite, que está sendo injustiçado, que entrou aqui dizendo para Deus: Senhor, estou sendo injustiçado, alguém pegou aquilo que é meu, alguém roubou aquilo que é meu, e o Senhor está dizendo que a espada dele vai descer e vai resolver essa causa na tua vida. Eu tenho até medo disso, porque a espada da justiça, quando ela desce para resolver. O rei, quando assume a causa, o rei consegue identificar de quem que era o filho. Pergunta assim: por que, apóstolo? Porque a mãe do filho vivo, ela tem coração, ela tem amor. A mãe do filho morto, ela não tem. Apóstolo, não entendi. Quem negligencia, por causa do sono espiritual, mata sufocado aquilo que foi gerado, não tem coração, não tem amor. E é por isso que ela quer matar aquilo que está vivo em você. O rei identifica pelo coração e pelo amor das mães daquela criança. Quando o rei vai julgar a causa delas, dentro do cenário de audiência, elas começam a discutir. A mãe do filho morto começa a dizer: este filho é meu. E a mãe do filho vivo dizendo: não, o filho é meu, o filho morto que é dela. Então o rei vai ter uma decisão diante daquelas mulheres: vocês vão parar de brigar e nós vamos resolver essa situação de uma forma mais prática. Pega a espada da justiça e nós vamos partir a criança ao meio. Nós vamos partir a criança ao... Quando o rei manda trazer a espada, ele identifica porque o coração da mãe verdadeira do filho vivo vai dizer assim: não mate a criança, rei. Permaneça a criança com vida, porque o filho vivo jamais ela vai aceitar que seja dividido ou partido ao meio. A Bíblia vai dizer que a mulher que deitou sobre o filho e matou o filho, ela vai dizer para o rei: tudo bem, rei, pode partir a criança ao meio, corta ela ao meio, porque quem negligencia, quem por causa de sono espiritual mata aquilo que foi gerado, quer matar aquilo que está vivo em você,
Quem negligencia algumas áreas da vida dele, a decisão da pessoa sempre vai ser o quê? Divisão. Ela não se importava em cortar o filho ao meio. Só que a mãe do filho viu, vai dizer assim: rei, não parta a criança. E vai dizer assim: o filho é dela. E o rei então identifica que aquela criança não era daquela mulher. E o rei viu que ela estava de mentira diante do tribunal. Eu dei essa volta no texto para você entender uma coisa, que o Senhor disse ao meu coração nessa tarde: há uma justiça que ela não falha, e toda injustiça contra a tua vida, a espada vai descer nesse ambiente de audiência, e o rei fará justiça pela vida de alguém. O alerta que eu vim trazer para você aqui nesta noite é para que você desperte desse sono espiritual que você está vivendo, porque você está sufocando e assassinando algumas áreas da tua vida. Para que você desperte desse sono espiritual no teu relacionamento, na tua chamada, no teu ministério, nesse último dia, desses 12 dias proféticos. Apóstolo, mas eu entrei aqui para receber poder, para receber unção. O meu intuito não é isso. O meu intuito é que você saia daqui confrontado, olhando para você e dizendo: realmente eu preciso não negligenciar mais e começar a dar atenção naquilo que eu gerei e eu estou matando, sufocado na minha vida. Se é o meu ministério, se é a minha chamada, se é o meu casamento, se é a vida do meu filho, se é algumas áreas da minha vida, o Senhor está trazendo um alerta para esta casa nesta noite. O que Deus tem para fazer na tua vida nesse ano de 2026, Ele vai fazer. Mas nós precisamos não negligenciar, porque se o menino morrer, o menino não vai voltar a viver. Então, igreja, acorde enquanto é tempo, acorde enquanto o menino está vivo, e pare de negligenciar naquilo que você tem negligenciado. Eu finalizo dizendo a você que essa espada da justiça, que é uma justiça que não falha, ela está descendo aqui, Bispo Aval, nesse último dia dos 12 dias proféticos, para fazer justiça pela vida de alguém. E nós iremos nos despertar, para que nós não venhamos a matar o menino na nossa vida. Você recebe isso? Porque enquanto eu ministro, eu tenho a certeza que o Espírito Santo ministrou o coração de alguém. E eu te dou esse alerta, meus irmãos. Tome cuidado, desperte enquanto é tempo, porque nós temos visto muita gente negligenciando e matando aquilo que foi gerado. Depois que morre, é muito difícil voltar atrás. Então aproveite esse tempo, enquanto você tem, para poder se despertar. Feche os teus olhos no teu lugar. Pai, eu apresento a vida de cada uma dessas pessoas aqui, pedindo ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor nos desperte, meu Deus, da sonolência espiritual. Para que o Senhor traga sobre nós, meu Deus, de volta a percepção daquilo que nós perdemos. Para que o Senhor traga de volta, Senhor, a nós a percepção por aquilo que foi gerado, Senhor, com dores e com lágrimas. E por falta de percepção nós estamos quase matando, Senhor, algumas áreas. Mas em nome de Jesus, que a partir de hoje nós possamos nos despertar, que a partir de hoje, debaixo da palavra profética, eu sei que o Senhor descerá, meu Deus, com a justiça diante esta situação, porque há uma justiça que não falha. A espada da justiça, ela não falha. E nós lhe pedimos, Senhor, que essa injustiça seja temporária na vida de algumas pessoas, e que o Senhor traga de volta nos braços dela aquilo que alguém tirou. Porque se alguém roubou aquilo que é teu, o Senhor trará de volta para as tuas mãos, no nome de Jesus Cristo. Não vai ficar na mão de alguém aquilo que é seu. Se tudo que você tem conquistado, você conquistou em Deus, muito bem. Mas se aquilo que você tem foi roubado de alguém, foi tirado de alguém, o Senhor está dizendo: a espada de justiça